Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo e exalto o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, por todo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, porque até aqui Ele tem cuidado de nós, até aqui Ele tem nos ajudado. Gratidão ao Senhor sempre por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz pelas nossas vidas. Nesse dia, nessa sexta-feira santa, o dia em que nós relembramos o sacrifício de Cristo por nós na cruz, eu queria falar um pouquinho, sobre isso, relembrando, esse sacrifício. Nós sabemos que Ele está vivo, mas nós queremos relembrar esse dia, o dia em que, o Senhor Jesus se entregou por nós, por tanto nos amar, Ele se entregou. Lá em Gênesis vai dizer que quando Moisés, ele escreveu as leis, porque Moisés, ele escreveu as leis de Deus naquela época, na época da lei, e diz que no monte onde Deus deu as leis para ele, Deus também deu instruções para Moisés. Deus deu instrução para Moisés para que Moisés fizesse uma cortina de separação no templo. No templo teria que ter aquela cortina, porque tinha um lugar santo onde as pessoas ficavam ali, onde as pessoas ficavam reunidas, e havia o lugar santíssimo. E teria uma cortina, entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Colocaram a Arca da Aliança ali no lugar santíssimo, atrás daquela cortina. Era a Arca da Aliança naquela época, era a presença de Deus. Deus se fazia presente naquela arca. E foi tecido uma cortina de um tecido de linho. Nós vamos ver que significava um véu, porque fazia separação, mas não era um véu qualquer, era um tecido grosso. A Bíblia diz que um tecido de linho, um tecido muito firme, um tecido que o historiador vai dizer que ele tinha pelo menos 12 centímetros de grossura e 18 metros de altura. Aquela cortina ficava ali. E nós vamos entender que uma vez por ano somente o sumo sacerdote entrava ali por trás daquele véu, que era o lugar santíssimo, para apresentar os pecados do povo na presença de Deus. Ele sacrificava animais e entrava ali, porque não poderia o povo entrar, tinha que ser aquele sumo sacerdote, ele tinha que se purificar para entrar ali, não poderia ser de qualquer maneira, porque se ele entrasse de qualquer maneira, a Bíblia diz que ele seria fulminado ali mesmo, ele não sairia vivo daquele lugar, porque era lugar santo, não poderia entrar de qualquer maneira. E então nós vamos ver que por muito tempo foi assim, mas chegou a época em que o Pai decidiu enviar Jesus para essa terra. Para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, precisava que Jesus, que era o Filho de Deus, viesse até nós. Viesse como um sacrifício vivo. E foi isso que aconteceu. Jesus, Ele aceitou se sacrificar. Ele, por amor, se entregou por nós naquela cruz. Ninguém o obrigou, mas Ele, de tanto nos amar, olha que amor tão grande Ele tem por nós. Nós não precisamos mendigar amor, nós temos um Pai, nós temos um Deus que nos ama tanto, ao ponto de nos dar o seu Filho único para nos salvar, para nos libertar do pecado. Porque por um homem, nós sabemos que por Adão o pecado entrou no mundo e nós não tinha como nos limpar, nos livrar desse pecado. Mas somente o sacrifício de um ser tão puro como Jesus é que poderia, nos fazer voltar à presença de Deus, é que poderia nos dar direito a ser filiados, a chamar a Deus de Pai, a nos tornar filhos. É através de Jesus somente que nós nos tornamos filhos, não tem uma outra forma, não tem outra maneira. E nós vamos entender que Jesus, Ele foi entregue por um dos seus discípulos que andava com Ele, Judas o entregou. Jesus, Ele foi ali negado. Pedro negou Jesus quando ele estava ali
precisando, quando os soldados o levou, Pedro negou a Jesus. Ele foi levado de um lado para o outro. Nós sabemos que durante o dia ele foi levado para Pilatos, ele foi levado para Herodes, né? Ele foi, até que ele foi julgado, foi condenado à morte. A multidão entregou Jesus à morte. E então ele foi, pegou aquela cruz pesada, colocaram uma cruz pesada sobre ele, para que ele carregasse. Essa cruz significa os nossos pecados. Os nossos pecados estavam todos ali sobre ele. O peso dos nossos pecados estava sobre os ombros de Jesus. Ele que fora açoitado, que fora maltratado, ele estava agora carregando aquela cruz. E ele vai no caminho, né? Naquele caminho, Jesus vai ali sofrendo, sendo maltratado, até chegar no lugar da sua crucificação. E a Bíblia diz que era meio-dia. Quando era meio-dia ali que Jesus estava crucificado naquela cruz, entre dois ladrões, porque ele foi crucificado a sua cruz foi colocada entre dois malfeitores. E ali houve trevas na terra. Tudo, até o sol escureceu, não brilhou mais. Até às 3 horas da tarde nós vamos ver que foi o momento em que Jesus, né, ele pediu água porque ele tinha sede, e colocaram uma espuma embebida em vinagre na boca de Jesus. E naquele momento, a partir daquele momento, nós vamos entender que ele entregou o seu espírito ao Pai. Ele disse: agora está consumado, porque ele havia cumprido a sua missão, aquilo que o Pai confiou a ele havia sido cumprido. Ele cumpriu com louvor aquilo que Deus entregou nas mãos dele. Ele não deixou nada por fazer, mas ele foi fiel até o fim, até a morte de cruz. E naquele momento que Jesus entregou o seu espírito, ele expirou. A Bíblia diz que aquele véu que havia no templo, aquela cortina que fazia a separação entre nós e Deus, foi rasgado através do sacrifício de Cristo. O historiador vai dizer que não tinha como, nem se um cavalo puxasse aquela cortina, dela ser dilacerada, dela se rasgar, mas através do sacrifício de Cristo ali, quando Jesus expirou, aquele véu se rasgou, se partiu de alto a baixo. Aquele véu que fazia separação entre nós e Deus, em que nós não poderíamos entrar no lugar em que Deus habita, que é o lugar santíssimo. Aquele véu foi rasgado através do sacrifício de Jesus. Nós fomos reconciliados, nós tivemos acesso novamente à presença de Deus Pai Todo-Poderoso. No livro de Lucas, no capítulo 23, vai dizer que no versículo 44 diz que já era meio-dia e as trevas cobriam toda a terra, e às 3 horas da tarde o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. O véu rasgou-se ao meio. Nós agora não temos mais nada, não tem nenhuma cortina que nos faça separação entre nós e Deus. Nós podemos ir até o Pai, nós podemos nos achegar até Ele através desse caminho que nos foi aberto. Nos foi aberto um novo caminho, que é Cristo, que Ele é o próprio caminho. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho. Então por que nós buscamos outros caminhos? Então por que nós não entendemos que através de Jesus agora nós somos livres para nos achegarmos ao Pai? Se nós, nos colocarmos na presença dEle, invocarmos ao Pai através de Jesus Cristo, através desse nome que tem todo o poder e toda a autoridade, nós podemos nos apresentar diante dele. Não há nada que nos impeça. Não precisamos que ninguém leve as nossas, os nossos problemas, que ninguém leve as nossas lutas, as nossas dificuldades, que ninguém apresente diante de Deus os nossos pecados para que sejamos perdoados. Não, nós podemos ir através de Jesus e confessar a Ele os nossos pecados para que sejamos perdoados, porque nós sabemos que Cristo já levou os nossos pecados, Através dele nós somos perdoados, mas nós sabemos que nós erramos, que nós pecamos todo o tempo, todos os dias, e por isso nós precisamos confessar ao Pai, as nossas falhas, levar diante dele. E então nós não precisamos de representante mais. Foi
rasgado aquele véu. Nós temos acesso ao trono da graça do Senhor. Nós podemos vir até Ele, nós podemos entrar e sair. Temos livre acesso agora através de Jesus Cristo, que nos abriu esse caminho. O véu já se rasgou. Entre na presença do Senhor. Entregue a Ele, confie a Ele as suas aflições, que Ele pode te livrar. Seja grato a Deus por enviar Jesus Cristo a essa terra para nos livrar dos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar direito à salvação, porque somente através de Cristo nós podemos ser salvos, nós podemos ir, nos achegar a Deus. Então seja grato a Jesus Cristo. Dê a Ele a honra e a glória que é dele somente. Não dê a outro, mas dê a Jesus Cristo, porque foi Ele que nos deu acesso a Deus. Foi Ele que nos abriu esse caminho. Então, que nós possamos, nesse dia, celebrar, nos lembrar, do sacrifício que Cristo fez por nós e agradecermos a Ele sempre por tudo que Ele fez por nós, porque se não fosse isso, nós não poderíamos ir ao Pai. Nós estaríamos ainda escravos, nós seríamos ainda escravos de tantas coisas. Hoje nós não somos mais escravos, nós somos livres. Somos livres porque Cristo, Ele veio, e se sacrificou por nós e se entregou por nós, por tanto nos amar. Leve isso para a sua vida. Leve isso nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de aflição. Saiba que você tem acesso ao Todo-Poderoso, tem acesso àquele que tudo pode, através de Jesus Cristo. Amém?